Covid agora. Olha, de acordo com os médicos da maior UTI de Covid do país, que fica no Rio, cerca de 91% dos casos e mortes são de não vacinados ou que estão com o esquema vacinal incompleto. Além disso, segundo os especialistas em saúde, a variante Ômicron é a principal responsável por esse aumento. Vamos chamar o Lucas Medeiros ao vivo, né? Hoje ele é a nossa companhia aqui nas ruas de Caruaru, nesse Manhã Cidade. Lucas, bom dia para você, né? Por isso que a vacinação, né, tá aí provada que é ela quem está segurando, né, esses casos mais graves, e as hospitalizações terminam sendo de pessoas que optaram por não se vacinar ou que não completaram o esquema vacinal. Pois é, Renata, bom dia para você mais uma vez, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Manhã Cidade. Essas pessoas que tomaram a vacina e foram infectadas, né, mais uma vez pela Covid-19, elas têm tido sintomas mais leves, né? Isso a gente vem acompanhando nessas últimas semanas, estudos vêm comprovando isso. Então, é interessante as pessoas tomarem a vacina. Mas quem vai falar melhor para a gente é Francisco Santos, ele que é pesquisador e professor em saúde pública. Francisco, seja muito bem-vindo aqui na Rádio Cidade. E a gente sabe que muitas pessoas não estão querendo tomar a vacina por N motivos. Essas pessoas que não estão querendo, não tomaram a vacina, não têm o esquema vacinal completo, se elas forem contraídas pela Covid-19, o risco para elas é maior? Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores, internautas aí da Rádio Cidade. Sim, o risco é muito maior. Recentemente teve um estudo comparando a diferença de estar vacinado e de não estar vacinado em diversos países, como no Canadá, na Suíça, no Reino Unido, em todos eles, e nos Estados Unidos, em todos eles, no mínimo, o risco era pelo menos 10 vezes maior. Então, por isso que a gente vê esses internamentos, onde a gente tem 90 pessoas internadas que não foram vacinadas, eu estou com um esquema incompleto, e só uma pessoa vacinada com esquema completo, é exatamente isso. Mas tem países em que essa diferença é muito maior. Em crianças, para a gente ter uma ideia do risco de algum problema decorrente da vacina e de não tomar a vacina, é 2.700 vezes maior. Então, é simplesmente impossível, não existe motivo algum para não tomar vacina. Esse argumento que a população, algumas pessoas têm utilizado, eu tomei vacina e mesmo assim adoeci, é de total desconhecimento, porque a gente também toma vacina da gripe e tem gripe. É muito parecido nesse sentido, só que a gripe que a gente tem não leva a gente para o hospital. É a mesma coisa. Então, a vacinação vai fazer com que a gente não precise de hospitalização. Isso vai cair muito. E com o reforço, já tem estudos mostrando as duas vacinas mais o reforço, com o terceiro, esse número cai ainda mais. Então chega a ser 90 vezes menor a chance com essa terceira dose. Então isso tem que ser reforçado o tempo inteiro para que as pessoas compreendam que, diferente, por exemplo, da gripe, que a gente toma uma vacina por ano e essa vacina protege a gente por 6 meses, só que nesses 6 meses são aqueles 6 meses que mais a gente tem frio, mais a gente tem a possibilidade de ter gripe. A Covid eu tenho o tempo inteiro. Então por isso que o esquema de vacina também é diferente de outras, por exemplo. Pois não, Renata? Lucas, desculpa interromper aí a conversa, mas pegando esse gancho, né, o que a gente ouve também de argumento das pessoas é que a vacina da Covid teria sido fabricada em muito pouco tempo, porque antigamente levavam-se anos para que fosse comprovada a eficácia de uma vacina. Eu queria saber do Francisco, né, enquanto especialista no assunto, o que dizer diante desses argumentos? Somos cobaias mesmo ou a ciência evoluiu e esses testes demoram hoje menos tempo do que antigamente? Eu agradeço demais a pergunta, Renata. Ótima pergunta. A gente nunca foi cobaia, nunca houve no mundo 1 bilhão de cobaias. Então, assim, não faz sentido algum esse tipo de argumento quando a gente tem um país, por exemplo, no nosso caso, no Brasil, com mais ou menos 150 milhões de pessoas vacinadas, algo como isso. Nunca existiu na história da medicina mundial tanta cobaia, certo? Então faz sentido nenhum. A vacina não é experimental. As pessoas têm que entender o seguinte: a gente começou a desenvolver essa vacina usando tecnologia de vacina que a gente já conhecia e de outras vacinas que estavam sendo estudadas para SARS e para MERS, que são 2 tipos de doença causadas por vírus semelhantes a esse coronavírus da gente, que a gente está vendo agora. Então, por isso que foi tão acelerado. E nunca o mundo se juntou
para combater uma única doença. Então, nunca se usou tanta tecnologia, nunca se teve tanto desenvolvimento, investimento, nunca. Então, é óbvio que o tempo não vai ser o mesmo. Se bem que tem algumas tecnologias nessas nossas vacinas que é a mesma que a gente utiliza há 200 anos. Então, por exemplo, a vacina da Coronavac. A gente tem 3 tipos de vacina, 3 modos de fabricar vacina. A vacina da Coronavac usa um método que a gente conhece há 200 anos. Então, assim, não existe nenhuma possibilidade. Esse argumento de cobaia são de pessoas que não têm conhecimento da área. O que é engraçado isso hoje na internet faz com que aquele que não teria voz ou vez de discutir um determinado tema por não ser especialista da área, por não estar fazendo parte do cotidiano desse tipo de atividade, passa a dar a opinião como se fosse uma verdade. E isso não é verdade. Francisco, se a maioria das pessoas estivessem tomando a vacina, estivessem com o esquema vacinal completo, nós viveríamos um momento totalmente diferente do que nós estamos vivendo hoje? Com certeza. A questão é o seguinte, como uma pandemia quando é uma epidemia em mais de um continente, eu precisaria ter isso andando simultaneamente. A questão é que a gente tem países no mundo onde 10% da população está vacinada só. E isso faz com que o mundo inteiro entre em risco. Então a gente tem uma coisa que na oferta da vacina, a gente brigou muito aqui no Brasil para que a vacina não fosse privada, porque se a vacina fosse privada, quem tem dinheiro comprava, quem não tem não comprava. E aí esse desequilíbrio vacinal ia causar surgimento de novas variantes. É exatamente o que a gente está vendo. Países com melhor condição já conseguiram vacinar a maioria da sua população, outros que não têm essa condição não conseguiram. E acabam fazendo com que haja o surgimento de novas variantes. Então, se todo mundo tivesse sido vacinado no mesmo ritmo, que era muito difícil, mas isso poderia ser trabalhado, a gente teria hoje uma realidade bem diferente, não só no Brasil, mas em todos os países. Pois não, Mário? Primeiro um abraço para Francisco aí, né, que foi secretário de saúde em Caruaru no pior momento da pandemia, né, e conseguiu controlar essa história aqui junto com toda a equipe da Secretaria de Saúde Municipal. E perguntar ele o seguinte, né, eu li hoje em uma reportagem nacional que especialistas apontam que a variante Ômicron, após essa crise, talvez a gente tenha uma situação de folga, né, e talvez fosse, sei lá, a última variante desse vírus, mas é claro que os cuidados eles vão seguir. Você acredita também, Francisco, que a gente, depois dessa Ômicron, talvez a gente finalmente consiga respirar para valer mesmo e comece a se livrar de vez dessa pandemia? Obrigado, Mário. Ótima pergunta. A chance existe da gente ter um relaxamento maior depois disso, porque é o seguinte, o normal das doenças é isso. Se a doença vier muito agressiva, ela mata muita gente e não consegue se espalhar. Então, se ela não consegue se espalhar, a doença também morre. Então, é como se o seguinte, se o parasita consumisse o hospedeiro tanto que ele morresse, então ele não tem essa transmissão. O vírus começa a se adaptar e a gente também começa a se defender mais do outro lado. Então, quando eu junto a vacina com a própria evolução viral, nesse caso, isso tende a fazer com que ele veja que não tem jeito, se eu ficar muito forte, eu vou ficar sendo... É óbvio que não é dessa lógica, mas é da evolução do vírus, tende a virar uma endemia, que era uma coisa que a gente já falava lá atrás, que é virar uma doença como outra qualquer. O que não poderia ser uma doença que ainda hoje, por exemplo, mata mais do que o sarampo e a gente morre de medo do sarampo e não morre de medo dele. Então, a gente tem uma possibilidade forte com essa variante, já tem subvariantes dela, então a gente já encontrou várias, inclusive em pesquisas aqui, Mário, no próprio estado, a gente tem um estudo feito no meio do ano passado, que a gente fez um convênio com o estado e com a prefeitura também aqui de Caruaru, para análise de variantes. A gente já tinha descoberto, porque a gente divulga pouco isso, porque a gente só chama atenção para aquelas que a gente chama variantes de preocupação. A gente encontrou aqui no estado mais de 16 variantes diferentes. Então, aquelas de preocupação são a alfa, a beta, a gama, a gente tem agora a ômicron, a delta também, mas a gente encontrou muito mais do que isso. Então, tem uma tendência de ter subvariantes que até podem, que é o caso da ômicron, já foi anunciado uma subvariante que se espalha mais, mas a tendência é que ele fique menos grave porque a gente também está mais forte. Então agora ela deixa de ser uma doença desconhecida, ela deixa de ser uma doença que o tratamento a gente também não sabe como fazer, nem a prevenção, e aí existe realmente essa tendência da gente respirar um pouco. Mas, de novo, a gente tem o risco de ter outras pandemias parecidas com essas, não mais
a Covid, mas de outras doenças num espaço de tempo relativamente curto, por conta da cultura da população e também das trocas comerciais que a gente faz hoje em dia, que são bem diferentes do que existia antigamente. Lucas. Pois não? É que a gente tem que aproveitar, quando a gente está com o especialista, né? A gente tem que espremer ele até a gente conseguir tirar todas as dúvidas, porque é sempre muito bom bater um papo com o Francisco. Aí, desculpa as interrupções. Mas, Francisco, a gente vê também muitas pessoas falando: tal país liberou tudo, a Covid agora é uma doença normal. E quando a gente vai conviver com o vírus, vai conviver com o vírus e tal, abriu tudo, enfim. Quando a gente vai ler, né, porque isso aí são só as manchetes, né, porque as pessoas não gostam de abrir as notícias e ler tudo. As manchetes recortam e saem disseminando e aí não vê o que é que tem no conteúdo. E aí quando a gente vai ler a fundo as reportagens, né, estou citando aqui especificamente o caso da Dinamarca, e aí tá lá, vai ser possível, mas a vacina, o passaporte está sendo cobrado, né? A vacinação a dose de reforço, que não é a segunda dose, é a terceira dose, lá já está em 60%, aqui está em 19%. Vão existir restrições para quem não se vacinar, então não é apenas liberar. O convívio com o vírus é uma coisa que precisa ser controlada e assim está sendo feito, né? A partir de um número grande aí de pessoas já imunizadas. Uhum. É a diferença do jornalista para o comentarista, tá? Renata, você leu a matéria e se aprofundou. Se a gente for dar uma olhada, a Dinamarca foi um dos países escandinavos que... a Dinamarca foi um dos países que tiveram o melhor resultado, mas a Suécia, que também lá dos países escandinavos, foram, no início da pandemia, ela disse, a gente vai fazer imunidade de rebanho. Quando eles fizeram imunidade de rebanho lá no início, eles tiveram um número de mortes em algumas regiões do país 10 vezes maior do que a média dos países vizinhos. Então isso fez com que eles retrocedessem. Então a Dinamarca não tomaria uma decisão dessa se não tivesse muito segura. Só vai fazer isso se houver... Então é o seguinte, você pode ficar livre, mas porque está todo mundo protegido, e quem não quer se proteger vai ficar em casa. É mais ou menos isso. Então, ninguém é obrigado a nada, que eu acho interessante também essa discussão. Ninguém é obrigado a nada. Agora, você também não pode ser um vetor, porque você aumenta a possibilidade de transmissão do vírus quando você não está vacinado, e também você interna bem mais. Então, você vai ocupar o leito de uma pessoa, ou vai ocupar o leito que poderia atender até outros problemas de saúde, por uma questão que a gente já sabe como resolver. Então, hoje em dia, a gente vai ver isso em alguns países, mas sempre com a decisão associada aos fatores de proteção e de prevenção, sendo realizados de maneira muito forte. E a população, por exemplo, da Dinamarca não é como a nossa população que vive se abraçando. Então, assim, a gente tem toda a gente depende muito mais de contato nas nossas atividades comerciais, nas nossas atividades sociais, na nossa cultura do que outros países. Então, deixa a gente ainda mais exposto. Eu não canso de dizer isso, que Caruaru era apontado lá em 2020, logo no iniciozinho da pandemia, a gente recebeu esse estudo como a cidade mais vulnerável do Nordeste, entre 1.793 cidades. E o principal motivo para ela ser tão vulnerável era a feira. Então isso fazia com que a gente tivesse uma vulnerabilidade muito maior frente a outras cidades, fora ser uma cidade polo, que já atraía muita gente. Então, quando esses países tomarem essas decisões, com certeza, eles vão tomar associada a vários outros critérios prévios. Não é só porque, de repente, a taxa de contaminação diminuiu que eles vão parar, não. Só vão parar, caiu a taxa de contaminação, a doença está sob controle, a vigilância epidemiológica está toda ativa, esperando qualquer tipo de sinal ou sintoma para tomar decisão, e a população está protegida. Então, só assim. Ô Francisco, as pessoas que afirmam que a vacina não tem eficácia são as mesmas pessoas que acreditam que a vacina pediátrica não está no momento certo, né? As pessoas dizem que não há tempo para fazer uma vacina pediátrica, que estão aplicando a vacina de adultos nas crianças. Sobre essa questão da vacina pediátrica, a gente sabe que muita gente não está vacinando as crianças por conta dessa questão, que acreditam que a vacina para adultos, principalmente da Pfizer ou da Coronavac, há o tempo ideal já para ter feito a vacina pediátrica, e as pessoas precisam realmente vacinar as crianças, não é isso? Eu não vou viver o tempo
Porque é o seguinte, hoje nas minhas aulas eu uso como um dos temas a revolta da vacina. Eu gosto muito de falar sobre a revolta da vacina, só que ela aconteceu em 1904, que era principalmente a vacina. Naquele momento a gente queria combater a varíola, a febre amarela, tinha peste. Em 1904 fazia sentido esses questionamentos. Hoje não faz mais sentido, mas infelizmente eu não vou viver. Daqui a 100 anos as pessoas vão estar dizendo, em 2021 e 2022 as pessoas não queriam vacinar as crianças e estavam dando vermífugo para cuidar de bactéria. A gente vai ser piada para os nossos netos, entendeu? Porque isso é impossível. A gente sabe como é que se faz os tratamentos, sabe como é que se conduz a intervenção nas doenças, e tem gente falando coisas que são absurdas, e a gente assumindo aquilo como sendo uma verdade. É muito segura, não é pouco segura, não. É muito mais segura, como eu falei. Aí não tem risco de miocardite. Miocardite em crianças com Covid e miocardite em crianças vacinadas. Já tem um estudo isso com mais de 6 milhões de crianças. A chance de uma criança que teve Covid ter uma miocardite é 2.700 vezes maior. Isso em estatística é um número tão absurdo, tão grande, que não faz sentido algum eu desconfiar do outro lado e dizer que esse é um efeito colateral, entendeu? Não faz sentido nenhum não vacinar as crianças. Nenhum. A gente vacina as crianças há, no mínimo, mais de 45 anos pelo Programa Nacional de Imunização. Então, é só mais uma vacina. É só mais uma vacina. A diferença é que essa vacina veio junto com ela uma discussão política completamente desnecessária, improdutiva, que não tem relação nenhuma com a realidade. De novo, os nossos netos vão ter vergonha da gente. Eu estou tranquilo, porque eu sei que eu estou do lado certo. Então, assim, quando minha neta lá olhar o livro, talvez até vai ver, tem um artigo aqui que meu avô escreveu combatendo isso, vai ver um vídeo, quem sabe ela vai ver um vídeo da cidade, eu reclamando sobre isso, porque é um absurdo a gente estar questionando. Não tem motivo nenhum. A gente, quando libera qualquer tipo de vacina, a gente acredita nas nossas agências reguladoras, porque são sérias. São pessoas de carreira que estão lá. É gente que vai colocar o seu nome, vai colocar a sua digital numa coisa que não seria séria. É impossível, a gente está discutindo. Isso é tão desnecessário que, para quem está do lado de cá, quem está fazendo pesquisa, eu estou acompanhando uma população numa cidade lá em Alagoinha, que até a gente já falou um pouco sobre isso aqui, de 500 pessoas. Depois que elas vacinaram, ninguém teve mais problema nenhum. Antes da vacina morreram 5 pessoas, então mais de 1%, na verdade é uma população menor do que 500 pessoas, mais do que 1% dessa população morreu. É como se em Caruaru tivesse 4 mil mortos, eu estou com 720 mortos, eu não lembro aqui em Caruaru, e já é um número grande. Imagina se eu tivesse mais de 4 mil, que seria o nosso caso. Então, e depois disso ninguém teve nada. Então, crianças vacinadas, todos vacinados, adolescentes vacinados, idosos vacinados e adultos. Isso é uma questão, porque é o seguinte, isso é uma minoria barulhenta da população que acaba chamando atenção, que gera polêmica, né? Mas em relação a isso, não era para existir polêmica nenhuma, não existe risco nenhum quando comparado à doença. Para terminar, eu gosto de dar esse exemplo. Se eu pegar 10 milhões de pessoas e dar a vacina, alguém vai ter algum problema. Se eu pegar 10 milhões de pessoas e dar dipirona para eles, alguém vai ter um problema. Se eu der Novalgina, vai ter um problema. Aí tem uma discussão que diz o seguinte: mas o fabricante disse que não se responsabiliza. Eu sugiro que todo mundo que fala isso pegue a bula de qualquer remédio e leia. Em todas tem um risco de morte. E eu quero saber se o fabricante é responsabilizado por isso. Em nenhuma delas ele é. Então, isso é uma discussão completamente desnecessária. A gente fica gastando energia numa coisa quando a gente era para estar focado na prevenção, manter a população sempre informada do que é correto e, nesse momento, se preparando para a saída disso, porque a gente só fala disso, a gente tem que começar a discutir o pós-pandemia também. Francisco, muito obrigado pela aula aqui na Rádio Cidade, né? A gente agradece muito a sua participação e você que está nos acompanhando, você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo Flix Cidade, você que nos acompanha pelo rádio, que quiser, né, realizar a vacinação para crianças, ali em frente ao INSS, na Via Parque, das 8 da manhã às 4 horas da tarde, e a partir das 5 horas da tarde, também na Via Parque, mas em frente à SIC,
tem vacinação para adultos. Então, para quem quiser tomar a primeira dose, segunda dose ou dose de reforço. Mário, Renata. Obrigada, Lucas. Obrigada, Francisco. Eu acho que essa entrevista era para entrar em cadeia nacional até o fim da pandemia, todo dia às 8 da noite, em rádio e em televisão. E reprisar todos os dias, porque foi sensacional. E eu concordo demais com o Francisco. Assim, é tanta energia desperdiçada em discussões miúdas, né? A gente era para estar discutindo como é que a gente vai se reerguer em todos os sentidos após essa pandemia, né? Mas está aí, né? A vacina está aí, né? O governo comprando as vacinas, demorou no começo, mas as vacinas saíram, está aí à disposição da população, à disposição. A gente vendo os exemplos de outros países, porque tudo que acontece nos outros países acontece aqui depois em relação, né, a Covid, e as pessoas não querem. Então, eu concordo demais, assim, você não quer, tudo bem, mas você não pode estar contaminando outras pessoas.